E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está se sentindo muito sobrecarregado no operacional e não consegue enxergar que vai conseguir arranjar tempo na sua semana para poder fazer o seu negócio crescer. Muitos donos de negócios que chegam no limite operacional vivem assim e é sobre isso que eu vou falar. Vou ajudar uma técnica estruturada aqui para que você consiga encontrar mais tempo. Tempo é um dos recursos mais valiosos de todo dono de negócio que está começando a escalar. Beleza? Então vamos lá. Eu sou o Lucas Vercelino e hoje eu quero trabalhar praticamente um exemplo de um cliente que veio me perguntar um dia dizendo o seguinte assim, falou: Lucas, putz, cara, eu não consigo enxergar como que eu vou conseguir crescer se você está me falando aqui que além de eu ter minhas demandas operacionais aqui do marketing, do funil do meu negócio, de fazer os vídeos de aquisição, de fazer as partes de tráfego, de contratar pessoas, fazer processo seletivo, eu não consigo enxergar como que colocar mais horas de treinamento da minha equipe, eu vou conseguir vencer essa luta pelo tempo. Parece que cada vez mais eu tenho menos tempo. Eu falei para ele o seguinte, vamos lá, é comum esse tipo de pensamento justamente porque a relação com o tempo de uma pessoa que está acostumada a fazer todas as tarefas do dia a dia, as tarefas que ele executa, o faz tudo da empresa, que é comum no começo de um negócio digital ou de muitos negócios, é comum fazer tudo e lidar com o tempo de um jeito. Só que depois, quando o dono chega no limite operacional, onde ele precisa de pessoas para executarem as coisas, ele não dá mais conta de fazer tudo, ele começa a precisar se relacionar de um jeito diferente. E que jeito diferente é esse? E de que forma que esse cliente, em nossa conversa, eu ajudei ele a conseguir enxergar esse tempo diferente de negócios. Beleza? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu quero trazer um ponto importante, né? É comum nessa fase de um dono de negócio, que é o que eu mais atendo aqui na Decision Pro, donos de negócios que estão começando a escalar, eles precisam viver um cenário particular, né? Que é o cenário onde eles ainda fazem bastante coisa do negócio. Então atende suporte, tem que fazer as tarefas administrativas da contabilidade, ele precisa fazer uma série de atendimentos ao cliente também, não só através de suporte. Ele precisa verificar se no caso desse cliente ele tinha parte de entrega física, né, uma parte de logística física, se os produtos estavam chegando corretamente e ele acabava fazendo tudo até um determinado volume. Só que depois o volume dobrou, depois de 6 meses triplicou e aí ficou praticamente impossível de ele tocar isso sozinho. Ele conseguiu acertar a veia no marketing e o marketing começou a trazer mais clientes. E aí como é que fica uma pessoa que tem que fazer as coisas e aí se você vem no meu canal aqui, você vê que eu falo bastante sobre a questão de treinar, de capacitar, de investir horas. Como é que faz para conciliar, né? Então eu quero te trazer um ponto claro aqui do nosso tópico de hoje aqui. Toda pessoa, se a gente for colocar aqui, ela queira ou não queira, ela vai aprender pelo exemplo. Então, de certa maneira, isso pode ser chamado, de outros termos técnicos, aprender por modelagem. Então, quando a gente instrui os donos de negócios que estão nesse estágio, é uma abordagem de treinamento um pouco mais integrada, fazendo junto. Não dá para parar a semana para dar um treinamento como normalmente a gente vê em empresas de grandes empresas, né, como um todo, empresas no mundo corporativo, que eles fazem uma imersão, eles acabam tirando um tempo do mês ali do colaborador para ser treinado, fazendo treinamentos à parte, a empresa vai lá e investe no treinamento do colaborador. O dono de um negócio pequeno, ele não tem esse orçamento muitas vezes, e se ele tem o orçamento, ele não tem tempo para fazer dessa maneira. Então, de que jeito que ele precisa fazer? Bom, vamos lá. Ele precisa fazer de uma forma mais integrada a rotina dele, que é ensinando. Então, qual que é a técnica que a gente usa aqui? A gente passa por 3 etapas nos primeiros 3 meses. Lembrando que os primeiros 3 meses, eles são muito vitais numa contratação, tá? Eles são os meses que vão definir ali se aquela pessoa, o jeito que aquela pessoa vai continuar, se aquela pessoa vai continuar. Então, são três camadas.
No primeiro mês, via de regra, eu recomendo o dono fazer para o colaborador ver e o colaborador acompanha, documenta, vê como o dono faz. Eu estou falando aqui em torno de 5 horas variadas aí ao longo da semana, por semana, tá? 5 horas na semana para investir em treinamento do colaborador nesse estágio, tá? Depois, o dono do negócio, ele vai fazer diferente no segundo mês. O colaborador, ele vai fazer enquanto o dono supervisiona, fazendo junto com ele ali. Aí meio que eles fazem juntos. Isso é muito comum em treinamentos de calls de vendas, tá? Faz junto ali com supervisão e para outras áreas também, né, da empresa. Lembrando que nesse momento é importante dizer aqui que o dono vai precisar supervisionar e depois ele vai no terceiro mês faz monitorando o colaborador para verificar se não ficou nenhuma aresta e depois entra-se um novo ciclo de acompanhamento nos próximos meses, que eu não vou falar aqui hoje, que é a renovação da aliança que eu chamo, que é onde a gente vai fazer alguns pequenos ajustes, diminuir a carga de treinamentos, mas vai manter ali um acompanhamento mínimo viável. Lucas, você pode estar se perguntando, cara, se eu fizer uma conta básica aqui, você me falou 5 horas por semana ao longo de 3 meses, eu estou falando aí de 60 horas, eu não tenho esse tempo. Cara, você tem esse tempo, porque segundo a minha experiência com meus clientes, e depois eu fui buscar em pesquisas que ratificam isso, se você conseguir delegar as suas tarefas operacionais nesse primeiro estágio, não todas, tá? Das operacionais, porque você vai ter as tarefas operacionais de reuniões, que a gente ensina que não delegar, você vai conseguir liberar 12 horas da sua semana. Eu estou falando de você usar 5. Então você vai liberar 12 horas da sua semana quando você conseguir delegar essa primeira vez, essas tarefas que estão te ocupando, e depois vão te sobrar ainda 5 horas, vão sobrar 7 horas ainda, inclusive para treinar um outro colaborador ou para poder ir para academia, para poder regular melhor o seu estilo de vida. Então veja bem, é algo que vale muito a pena, mas precisa ter essa cadência porque o dono do negócio aprende com modelagem, ele vai aprender com exemplo. Então isso facilita muito a encurtar o ciclo de aprendizado e a integrar a ação de um dono que está fazendo as coisas. Então você não para de fazer as coisas operacionais que você está executando. Você chama o colaborador para acompanhar você. Enquanto você faz, o colaborador vai anotando, vai aprendendo o jeito de fazer e isso fica integrado na sua rotina. Beleza? Então vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu aqui. Donos sobrecarregados que não, em primeiro lugar, donos normalmente nessa fase de negócio que estão começando a escalar no limite do operacional, estão muito sobrecarregados, ok? Isso é um fato, isso é uma situação que é real. Não dá para parar tudo para treinar, então vai precisar conciliar essas tarefas. Se vai conciliar, parece que não vai dar tempo, mas dá tempo desde que você faça desse modelo de treinamento integrado que eu estou ensinando aqui, que se encaixa para esse momento de negócios que o dono está e que pode ser o seu caso. Aplica por 3 meses, não cria horizontes muito longos de testes ali e aí você vai aprimorando e vai lapidando ao longo dos trimestres. A Aliança Pro pressupõe avaliação de 3 meses, beleza? Tenho certeza que se você se dispor a fazer isso, você vai aprender muito sobre delegação de uma forma mais natural e mais integrada ao seu dia a dia. E vamos lá. Eu coloquei aqui no link da descrição desse vídeo o acesso à página hoje da mentoria Aliança Pro, que eu ensino donos de negócios a delegarem, que estão no limite do operacional, a delegarem com confiança. Tá tudo lá, conheça o método se você está vivenciando isso para você ver em mais detalhes. E se você também, esse vídeo aqui te deu um norte, considere dar o seu like e se esses conteúdos também estão te ajudando, considere também inscrever-se no canal, beleza? Esse foi o conteúdo de hoje então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.